Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs, queridos e amados trabalhadores e trabalhadoras da ordem. É um prazer muito grande estar falando com vocês a pedido do que foi combinado, do que foi acertado no nosso último encontro do Raio de Luz, né, onde falaríamos sobre atendimento fraterno. No dia de hoje, nós vamos comentar algumas questões sobre atendimento fraterno, esclarecendo um pouquinho sobre essa importantíssima terapia da casa, para que no próximo domingo nós possamos aprofundar com mais clareza, com mais calma e até com mais detalhes, né, essa ferramenta tão importante da casa, para podermos também debater juntos sobre o atendimento fraterno. Então, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro, a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Muito bem. Aquilo que chamamos de atendimento fraterno é uma prática milenar, né, se perde no tempo, né, porque também não temos como definir como ela começou. Mas podemos projetar rapidamente de que forma ela foi se organizando. Essa prática espiritual, essa prática religiosa, ela começou sem ser necessariamente uma prática religiosa e uma prática espiritual. Há muito tempo atrás, como dissemos no começo, né, ela era desenvolvida entre as famílias, nos clãs, nas tribos, nas aldeias, em todas as formas onde houvesse, de forma fixa, grupamentos humanos. E ela era desenvolvida pelos mais velhos, pelos avós, pelos pais, tios, em algumas desses lugares, né, pelos xamãs, pelos pajés, curandeiros, sábios do local, anciãos, anciãs, os mais velhos mesmo, que gozavam do respeito, do carinho, né, que tinham autoridade por experiência de vida para conversar com essas pessoas. Portanto, era uma espécie de aconselhamento, se é que assim podemos dizer, pautado em laços de confiança muito fortes entre aquele que procurava o aconselhamento, aquela que procurava o aconselhamento, e por aquele que oferecia o aconselhamento, né? Esses laços de confiança tinham o objetivo, durante essa conversa, de desafogar mágoas, desatar nós, dissipar dores, ódios, medos, tristezas, frustrações que habitavam as almas humanas, os corações humanos da época, né? E assim, esse processo foi acontecendo ao longo do tempo, até que as religiões, por inspiração divina, é sempre bom a gente lembrar isso, a ação do Pai, a misericórdia do Pai, ela atua em todos os espaços do orbe e em todas as circunstâncias. A presença divina não precisa de uma instituição religiosa constituída para agir, né? Ela precisa da alma humana aberta para receber os bálsamos e as orientações que vêm do mundo celestial. Portanto, com o passar do tempo, as religiões foram instituindo devagarinho, inclusive no seu corpo doutrinário, o que chamamos de atendimento fraterno. Todas elas, cristãs, islâmicas, budistas, taoístas, etc, etc, etc. Exemplo disso, para a gente ter mais clareza, é a confissão dos pecados, a penitência entre os católicos, que até hoje tem muita força. E entre os católicos atingiu o status, inclusive, de sacramento. A confissão dos pecados, ela é um dos 7 sacramentos. Hoje, com uma conotação bem diferente, a própria Igreja Católica entende de uma maneira bem diferente como é que acontece ou deve acontecer esse momento, né? Mas o importante é que essa prática tem mais ou menos a mesma
a mesma forma, o mesmo objetivo, o mesmo endereço, né? Ok. Na ordem, o atendimento fraterno, juntamente com a terapia do Evangelho e o atendimento dado pelos vovôs, vovós, caboclos, índios, guardiões e outros irmãos espirituais, compõem um tripé que representam as primeiras terapias da casa. Isso há 8, 9 anos atrás. Portanto, estamos falando de uma terapia na casa consagrada, né, que já tem muito tempo. E nós ainda continuamos tentando entendê-la, tentando compreendê-la, mas, acima de tudo, colocar nosso corpo físico, nosso aparelho, vamos assim dizer, né? E a nossa mente, o nosso coração, as nossas energias a serviço do plano espiritual para que ele se realize. Esse vídeo, é claro, não tem, como dissemos há pouco, o objetivo de aprofundar essa conversa. Mas vamos, então, apresentar alguns princípios básicos do atendimento fraterno, a fim de que a gente possa, através deles, né, já balizar um pouquinho aquilo que vamos detalhar com mais calma e com mais profundidade no nosso próximo encontro. Muito bem. Podemos dizer, então, que o atendimento fraterno, na ordem, né, ele possui 5 pontos, 6 pontos básicos, vamos assim dizer, né, com uma série de outras questões mais detalhadas que falaremos no nosso próximo encontro. Primeiro, o atendimento fraterno, ele é a prática, o exercício real e concreto da compreensão, do entendimento e do respeito. E o que é isso? Basicamente falando, formalmente falando, estruturalmente falando. Compreensão, entendimento e respeito é autoobservação, é autoconhecimento. Ou seja, é um mergulho que eu faço dentro de mim mesmo, tentando encontrar o meu eu divino e conhecer aquilo que precisa ser modificado, que deve ser modificado. Não pela força, não pelo confronto, mas pelo amor. Não é? Então, aquele que faz o atendimento fraterno e aquele que recebe o atendimento fraterno estão no mesmo lugar, no mesmo barco. E aí citamos uma frase importantíssima que vovô Juvencio e tantos outros irmãos espirituais na casa nos dizem. Quando falamos algo para alguém, quando atendemos alguém, em qualquer circunstância, e neste caso, mais especificamente, o atendimento fraterno, nós estamos falando primeiro para nós mesmos. Aquilo que serve para o outro, serve primeiro para nós mesmos. Por isso, toda a terapia da casa é altamente curativa, porque ela jamais é uma via de mão única. É sempre uma via de mão dupla. Segundo ponto, o atendimento fraterno, ele é um encontro com a luz. Nós falamos ao espírito e ao coração. É a nossa consciência espiritual e a do outro que estão sendo trazidas à tona, que estão sendo evocadas. E o mais interessante de tudo é que a conotação holística, a conotação espiritualista, universalista que o atendimento fraterno possui, nos coloca em primeira mão com um quadro extremamente interessante. Quando nós conversamos com alguém, nós nunca estamos conversando sozinho. Primeiro existe a egrégora formada na casa, definida na casa, guardada pela casa, a fim de propiciar o que tem de mais belo, mais profundo e o que tem de mais íntimo e forte do mundo espiritual sobre nós mesmos. E outra, estamos conversando eu e os meus irmãos que me orientam, os meus irmãos que me guardam, os meus irmãos que me intuem para não falar apenas por mim, mas a partir daquilo que a casa disponibiliza, aquilo que a energia da casa nos dá. E o irmão ou a irmã que vem conversar conosco também não está só. Ele também está acompanhado.
da mesma forma, protegido e guardado, mas é facultado pela casa que os irmãos que estão desorientados, que os irmãos que estão perdidos, que os irmãos que estão sofrendo e estão acompanhando aquela pessoa também participem do atendimento fraterno. Que também ouçam, que também recebam toda a luz, todo o bálsamo que aquele diálogo está ofertando a todos naquele momento. Portanto, não é um ato isolado. Mesmo que a gente não veja, não perceba, não sinta, não intua, ele está acontecendo em grupo naquele momento. Nós e o plano espiritual. Muito importante a gente lembrar disso. Terceiro ponto, o atendimento fraterno, ele não dá respostas prontas, ele não dá receitas, né? Ele não resolve problemas de imediato. Ele abre as portas para que nós, em especial aquele que está vivendo, recebendo atendimento fraterno, encontre por ele mesmo os caminhos para a sua cura, para a sua redenção, para a sua retomada de caminho, para a reorganização do lugar para onde ele deve ir, com menos sofrimento, com menos conflito, com menos dor. É outro ponto também que baliza o atendimento fraterno e que nós precisamos compreender. Quarto ponto, o atendimento fraterno não é um momento onde eu, de forma muitas vezes aleatória e bastante impulsiva, empresto o meu ombro para que o outro chore e eu passo a chorar junto com ele naquele momento, entendendo que basta fazer isso para que Jesus faça o resto, ou os irmãos espirituais venham e façam o resto. Pode parecer uma reflexão um pouco simplista, mas o nosso objetivo é esse mesmo, de entender que a coisa não é bem assim. Quando nós somos chamados a trabalhar com atendimento fraterno, é justamente para que nós façamos o trabalho que os irmãos espirituais nos pedem para fazer. E eu, ou quem quer que seja que vá executá-lo, eu preciso estar preparado para isso. Equilibrado, centrado, bem comigo mesmo, psicologicamente limpo, organizado, mentalmente concentrado. E preciso ter uma certa vivência, inclusive dos meus próprios medos, das minhas próprias dores, para poder ofertar aquilo ao outro que ele está precisando. Por que nós estamos dizendo isso? É comum em atendimento fraterno, por exemplo, nós conversarmos com pessoas que vão apresentar situações de vida, às vezes bastante simples. Estão precisando mesmo de atenção, de carinho, precisando ser ouvidas. Mas vamos encontrar também pessoas que se jogam nas nossas mãos. Por quê? Foram vítimas, né, de violências de toda a ordem, abusos de toda a natureza. Estão vivendo conflitos dificílimos, dores muito grandes, problemas com pai, com mãe, com filho, né? Suicídio, depressão. Ou seja, nós não temos como saber, quando o atendimento fraterno começa, aquilo que virá. Mas sabemos que, venha o que vier, estaremos protegidos, guardados, e aquela pessoa estará sendo balsamizada pelo alto, pelo Pai. No entanto, repito, é absolutamente necessário que nós estejamos preparados, que nós estejamos prontos, alinhados com a energia da casa e as diretrizes da casa para desenvolver. Finalizando esse nosso breve bate-papo. É claro que nós podemos fazer um atendimento fraterno estando preparados em qualquer lugar. Como dissemos no começo, a misericórdia divina atua em todos os lugares. No entanto, ele é uma terapia porque ele acontece dentro da casa, com todos os recursos espirituais, com todos os elementos de energia necessários
né? Toda a intuição e toda a balsamização necessária para que os processos de cura ocorram, os processos de cura aconteçam. Não é? Por isso, é considerado uma terapia da casa. Bom, acho que eu já falei até muito para uma primeira conversa nossa, né? Mas esse é o nosso primeiro bate-papo, esse é o nosso primeiro diálogo. Repito, estamos fazendo isso a pedido do que foi combinado, né, no nosso último domingo pelo projeto Raio de Luz. E estou convidando a todos e todas, em nome do projeto Raio de Luz, para nos encontrarmos no próximo domingo e aprofundarmos essa terapia tão bonita, essa terapia tão importante e que tem tantos resultados extraordinários conduzidas pelo mundo espiritual, pelos nossos queridos irmãos e irmãs espirituais e por nós também da Irmandade da Luz. Fiquem com Deus, um grande abraço para todas e para todos. Foi um prazer.